Olá pessoal! Hoje vamos saber um pouco sobre a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um dos biomas brasileiros e está presente no litoral do país, distribuída por regiões de planaltos e serras, estendendo-se desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. A região onde se encontra apresenta desde um clima tropical úmido, com temperaturas relativamente elevadas durante grande parte do ano e umidade proveniente do oceano, que garante intensas chuvas durante o verão, até regiões com clima subtropical, onde a temperatura média no inverno é inferior a 15 graus Celsius, podendo acarretar em seca fisiológica. Apresenta diferentes formações florestais, por exemplo, em algumas regiões, podem ser observadas árvores de médio e grande porte e plantas epífitas. Em outras, ocorre a prevalência de plantas caducifólias, que perdem suas folhas em períodos nos quais as condições ambientais são desfavoráveis, além de regiões onde podem ser observadas árvores de pequeno porte e troncos finos, entre outras formações. Uma grande beleza verde que abrange vários estados brasileiros, lar de inúmeras espécies animais e vegetais e, ao mesmo tempo, seriamente ameaçada pela ação humana. Mencionado por Pero Vaz de Caminha durante a chegada dos portugueses ao Brasil, o Monte Pascoal fica numa área de Mata Atlântica no sul da Bahia. Mas o que você sabe sobre esse impressionante e outrora vasto bioma? A Mata Atlântica acompanhava quase toda a faixa litorânea brasileira, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Ocupava também parte dos territórios dos atuais Paraguai, Uruguai e Argentina. Era a segunda maior área de floresta tropical do Brasil, atrás apenas da Amazônia. A Mata Atlântica foi batizada com esse nome exatamente porque acompanhava quase todo o litoral do Brasil. O bioma ocupa 1,1 milhão de quilômetros quadrados em 17 estados do território brasileiro, estendendo-se por grande parte da costa do país, explica o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil. A Mata Atlântica está presente nos seguintes estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. A Mata Atlântica é um dos biomas mais ameaçados do planeta. Hoje restam apenas 7% dos 1,3 milhão de quilômetros quadrados da floresta original, concentrados em sua maior parte no sudeste do país. A Mata Atlântica foi, e ainda é, um dos biomas mais ricos em biodiversidade e com um dos altos índices de endemismo, espécies que se desenvolvem numa região restrita do planeta. Por falar em endemismo, você sabia que das 20 mil espécies de plantas da Mata Atlântica, 8 mil só existem lá? E que das 1.807 espécies de mamíferos, aves, répteis e anfíbios, 389 são endêmicas. De acordo com informações do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, 145 milhões de brasileiros vivem na região da Mata Atlântica, obviamente, não necessariamente em áreas de floresta, mas em estados e cidades que abrigam o bioma. Dessa forma, a Mata Atlântica fornece serviços ecossistêmicos essenciais para a sobrevivência humana, tais como abastecimento de água, regulação e equilíbrio climático, produção de alimentos, proteção de encostas, fertilidade e proteção do solo, madeira, fibras, óleos e matéria-prima para remédios. A Constituição Federal reconhece a Mata Atlântica como um patrimônio natural do Brasil. Promulgada em 1988, a Constituição Federal incluiu o bioma entre os patrimônios naturais do Brasil. Em seu artigo 225, o texto da Constituição diz: a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal mato-grossense e a zona costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente,
inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. No ano de 2006, a Mata Atlântica ganhou uma lei específica, a Lei nº 11.428, que estabelece regras sobre a utilização e conservação da sua vegetação nativa. Um dos pontos definidos pela lei é a exploração econômica sustentável do bioma, para fazer o corte de determinadas espécies de árvores nativas, por exemplo, é necessária a autorização dos órgãos ambientais. No caso de vegetação primária de grande diversidade biológica, que abranja espécies ameaçadas de extinção, o corte fica vedado pela legislação. Em 1993, um estudo realizado por técnicos do Jardim Botânico de Nova York identificou, na região da Reserva Biológica de Una, no sul da Bahia, a maior diversidade de árvores do mundo, com 450 espécies diferentes num só hectare de floresta. O primeiro Parque Nacional Brasileiro foi criado em uma área de Mata Atlântica, em 14 de junho de 1937. O Parque Nacional de Itatiaia fica entre os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais e abriga 360 espécies de aves, incluindo gaviões, codornas e tucanos, e 67 espécies de mamíferos, como a paca, macacos e preguiças. Parte da Mata Atlântica foi reconhecida pela Unesco como reserva da biosfera no começo da década de 90. A reserva estende-se por cerca de 5.000 quilômetros ao longo da costa brasileira, com área total de 290.000 quilômetros quadrados. A queima de florestas, ainda comum nos dias de hoje, era a prática mais empregada na preparação da terra para o plantio. Em 1711, o jesuíta André Antônio estabeleceu regras para orientar o plantio da cana-de-açúcar. Roça-se, queima-se e alimpa-se, tirando-lhe tudo o que pode servir de embaraço. Neste caso, o embaraço era a própria Mata Atlântica, cujas árvores serviam também como lenha para alimentar fornalhas da indústria do açúcar. A exuberância, a imponência e a riqueza da Mata Atlântica marcaram profundamente a imaginação dos europeus e contribuíram para criar uma imagem de terra paradisíaca, onde os recursos naturais pareciam inesgotáveis. A maior diversidade de árvores do mundo está na Reserva Biológica de Una, uma reserva da Mata Atlântica no sul da Bahia, com 450 espécies diferentes num só hectare de floresta. Quais as plantas mais representativas, ou plantas símbolo da Mata Atlântica? As bromélias e as orquídeas. E os animais? O papagaio de cara roxa e o mico-leão dourado. A árvore mais derrubada foi o pau-brasil, mas outras espécies foram exploradas até chegar à beira da extinção. São elas, o palmito, a sucupira, o jacarandá, a peroba, a canjarana, o tapinhoã e o pequi, entre outras. Algumas espécies animais encontradas na Mata Atlântica: onça-pintada, jaguatirica, sussuarana, gato-maracajá, lobo-guará, cachorro-vinagre, jacaré, sucuri, capivara, cutia, paca, coati, macaco-prego, macaco-aranha, etc. O primeiro parque brasileiro foi o Parque Nacional do Itatiaia, criado em 1937. Segundo dados do WWF, o Itatiaia abriga 360 espécies de aves, incluindo gaviões, codornas e tucanos, e 67 espécies de mamíferos, como pacas, macacos e preguiças. Uma das mais intocadas e fascinantes reservas da Mata Atlântica original está na divisa entre os estados de São Paulo e Paraná. Só a região no Vale do Ribeira, no sul do estado de São Paulo, abriga mais de 2,1 milhões de hectares de florestas, 150.000 de restingas e 17.000 de manguezais. Você sabia que existem ainda resquícios de Mata Atlântica na cidade de São Paulo? E que existe um pequeno pedaço desse bioma, o Parque do Trianon, em plena Avenida Paulista. A ação das correntes marítimas sempre foi a grande aliada da Mata Atlântica. Essas correntes saem da Antártida e sobem a costa africana, onde ficam ainda mais geladas. Mas,
Ao alcançarem a região da linha do Equador, descem em direção ao sul, já aquecidas pelo calor. Por isso, ao longo de todo o litoral brasileiro, formam nuvens bem carregadas, que irrigam os solos e abastecem os rios, criando matas verdes, cheias de animais e plantas. Apesar de novas espécies vegetais e animais serem descobertas com frequência, acredita-se que a Mata Atlântica tenha cerca de 20.000 espécies vegetais, cerca de 35% das existentes no Brasil, incluindo algumas que só ocorrem ali ou estão ameaçadas de extinção. A Mata Atlântica abriga 7 das 9 bacias hidrográficas do país. Elas são alimentadas pelos rios Paraná, Tietê, São Francisco, Doce, Paraíba do Sul, Paranapanema e Ribeira de Iguape. Muitos povos indígenas ainda habitam a região da Mata Atlântica, como Kangan, Terena, Potiguara, Cadiveu, Pataxó, Krenak, Guarani, Caiová e Tupiniquim. Sabia que o Dia da Mata Atlântica é comemorado em 27 de maio? A primeira celebração dessa data aconteceu em 1999, com o objetivo de conscientizar a população e as autoridades sobre a importância de conservar a região. O dia é uma referência a 27 de maio de 1560, quando o padre Anchieta descreveu em uma carta a beleza das biodiversidades tropicais do Brasil. A Mata Atlântica é um dos biomas mais ameaçados do Brasil e do mundo. A destruição da Mata Atlântica é causada principalmente pela expansão da indústria, da agricultura, do turismo e da urbanização de modo não sustentável, causando a supressão da biodiversidade em vastas áreas, com a possível perda de espécies conhecidas e ainda não conhecidas pela ciência, influindo na quantidade e qualidade da água de rios e mananciais, diminuindo a fertilidade do solo, bem como afetando características do microclima nesses delicados ecossistemas e contribuindo com o problema do aquecimento global. No entanto, há uma boa notícia, segundo o MAP Biomas. O desmatamento no bioma que costuma ser o mais ameaçado do Brasil diminuiu em 42% nos primeiros 5 meses de 2023 em relação ao mesmo período de 2022. O desmatamento na Mata Atlântica é um problema complexo e requer ações coordenadas de governos, empresas e sociedade civil para proteger e recuperar o bioma. O Ministério do Meio Ambiente declarou que está montando uma força-tarefa para reduzir ainda mais o desmatamento. A SOS Mata Atlântica, uma das principais organizações não governamentais que atuam na defesa do bioma, afirma que é preciso investir em ações de recuperação e legalidade à brasileira. Segundo a SOS Mata Atlântica, a maior parte do corte da mata ocorre de forma ilegal. Há uma lei que protege o bioma. Os desmatamentos deveriam ser autorizados em condições excepcionais e não deveriam alcançar todo esse valor complementa, fazendo referência à Lei da Mata Atlântica, 11.428/2006. Numa outra plataforma de análise de desmatamento, a MAP Biomas, 3.070 alertas de destruição do bioma foram registrados em 2020. Desses, mais de 99% vieram de locais que não tinham autorização para o corte das árvores, 3.048. A persistência do desmatamento nessa mata proporcionalmente mais destruída do país teria a ver com o ambiente institucional brasileiro, opina Pinto. Há um clima que convida ao desmatamento com uma expectativa de impunidade, de retrocessos ambientais, e de enfraquecimento dos órgãos de fiscalização, detalha. Em abril de 2020, o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, propôs a Jair Bolsonaro alterações na Lei da Mata Atlântica. Além de permitir o desmatamento sem um parecer obrigatório do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, para áreas com até 150 hectares, a norma excluiria alguns tipos de vegetação nativa da obrigatoriedade de proteção. O marco legal da Mata Atlântica foi agredido,
nessa tentativa de retrocesso que não houve, mas não deixa de ser convite para pessoas desrespeitarem a lei na expectativa de não serem punidas. Por hoje é só, até breve. Biologia Net, Sabedoria e CIA, National Geographic Brasil, wwf.org, recreio.uol, dw.com, Escola Educal.